Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à Semana de Terapia de Aceitação e Compromisso do SESG. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Caversan e vou estar compartilhando um pouco dos conceitos básicos e introdutórios da ACT, principalmente no que diz respeito aos processos de flexibilidade psicológica do Hexaflex. Inicialmente gostaria de fazer uma breve apresentação da minha área de atuação. Eu sou psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ. Atuo em pesquisas e cursos relacionados à área da psicologia da saúde. Sou terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, FBTC. Atualmente sou psicóloga do Corpo Clínico do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, em Botafogo, Rio de Janeiro, e também atuo como psicóloga clínica no meu consultório particular em Niterói, que também no Rio de Janeiro. Tenho a formação em ACT pelo SESG e também pós-graduação em Terapia de Aceitação e Compromisso pelo SECONT. E atualmente sou professora do curso de pós-graduação em Terapia de Aceitação e Compromisso do SESG. Vou iniciar então compartilhando com vocês um entendimento global, um resumo sobre como a ACT costuma trabalhar os processos de flexibilidade psicológica, baseando-se no entendimento de que a psicopatologia, para a ACT, ela tem como premissa a questão da inflexibilidade psicológica, né, como a grande causa aí do sofrimento humano. Então, eu costumo, trazer essa visão global que trabalha a inflexibilidade psicológica e a flexibilidade psicológica. O objetivo desse pequeno gráfico, dessa tabela, é convidar a todos a compreenderem como que se dá os processos de flexibilidade psicológica e de inflexibilidade. Então, a gente tem um entendimento de que a inflexibilidade psicológica, ela está muito calcada na experiência mental e a flexibilidade psicológica na experiência real. O que isso quer dizer? Que o indivíduo, quando está muito comprometido com os seus conteúdos mentais, ele costuma se apegar a um conceito de como as coisas deveriam ser, ou como ele deveria se comportar, ou como as pessoas deveriam agir em relação a ele. Ele vive muito em função das construções que a mente oferece para ele. Já o indivíduo com maior flexibilidade psicológica é um indivíduo mais conectado com as experiências reais, com a vida como ela é. Então, nesse sentido, ele vive muito mais as experiências presentes, o momento presente, e muito mais comprometido com a realidade da maneira como ela se oferece. Seguindo, na inflexibilidade psicológica, a gente observa muito o comportamento governado por regras. O que é isso? Essas regras, elas são produzidas pelas experiências mentais. Então, um modelo rígido, inflexível, de como as coisas devem funcionar para que o indivíduo consiga atingir consequências positivas. Então, são aqueles típicos conteúdos mentais, tenho que, devo, deveria, Então, é um indivíduo que está muito conectado com esses padrões rígidos e inflexíveis. Já na parte da flexibilidade psicológica, o indivíduo ele apresenta um comportamento de abertura para as experiências. Ele permite que as experiências sejam como são, elas não precisam ser diferentes,
para que ele possa trilhar e caminhar livremente na vida. Adiante, nós temos então o entendimento de em que tempo se dá o processo de inflexibilidade psicológica e em que tempo se dá o processo de flexibilidade psicológica. O tempo da inflexibilidade, ele abrange passado, presente e futuro. Então, é um indivíduo que transita constantemente entre esses períodos, ficando o mínimo possível no momento presente. Então, ele criou o seu modelo de como as coisas devem ser, de como as coisas devem funcionar, e ele se desloca constantemente para experiências passadas que confirmem isso ou que mostrem que ele agiu de uma maneira diferente, teve consequências negativas, e acaba, a partir daí, projetando situações futuras de fracasso, de incompetência, que geram um sofrimento muito grande. Já os indivíduos que estão próximos da flexibilidade psicológica, eles estão mais conectados com o momento presente, ou seja, eles estão no aqui e no agora, colhendo as informações presentes nas contingências ambientais. É um indivíduo bastante explorador, né? Aquele indivíduo que explora o máximo possível, né? Com curiosidade, as experiências, como se ele estivesse vivendo aquilo pela primeira vez, tentando extrair dessas experiências o máximo possível. Então, é um indivíduo que está bastante ancorado no presente momento e faz poucos deslocamentos para o passado e para o futuro. Dentro desse entendimento, a gente pode imaginar que um indivíduo que acaba vivenciando as experiências dos 3 tempos, ou seja, juntando passado, presente e futuro, é um indivíduo que vai carregar as emoções presentes nesses 3 tempos. Então, ele vai carregar os arrependimentos das experiências passadas, a ansiedade do momento presente e as preocupações com o futuro. Então, ele sofre, no mínimo, 3 vezes uma determinada experiência. Então, com isso, ele tem uma sobrecarga emocional. As emoções dele estão totalmente desreguladas, o que na ACT também pode ser chamado de um sofrimento sujo, um sofrimento incompatível, né, desproporcional com a realidade. Já o indivíduo que está mais próximo da flexibilidade psicológica, ou está trabalhando a sua flexibilidade psicológica, ele experimenta uma regulação emocional, ou seja, um sofrimento limpo, um sofrimento compatível, né, coerente com aquilo que está acontecendo no presente momento. Porque ele está carregando com ele, né, ele está acompanhado somente das emoções do momento presente, das experiências que ele está vivendo no aqui e no agora, embarcando o mínimo possível nas histórias mentais que o tiram desse espaço de tempo. Então, é aquele indivíduo que vai experimentar, sim, um sofrimento em determinadas situações, mas um sofrimento que faz parte da vida, né, compatível com determinadas experiências. A partir daí, a gente pode imaginar que o indivíduo que experimenta uma sobrecarga emocional, ele vai tentar se engajar o máximo possível em comportamentos de esquiva, né, para evitar essas situações que ele considera geradoras de intenso sofrimento. Então, essas esquivas vão promover inicialmente um alívio do sofrimento, um alívio imediato, mas a longo prazo elas afastam o indivíduo de comportamentos que poderiam levá-lo a uma vida mais significativa. Então, o que na ACT a gente chama de esquivas experienciais. Ele se esquiva do sofrimento experimentado em determinadas situações. Ele não consegue tolerar aquele desconforto e ele evita estar nessas situações que ele considera geradoras de sofrimento. Já o indivíduo que está dentro da flexibilidade psicológica,
ele tem essa postura de explorar as experiências. Ele está ali com as suas emoções reguladas, ele consegue lidar com essas emoções justamente por serem, né, mais reguladas, e por isso ele se desloca tranquilamente pelas experiências da vida, sejam elas positivas ou negativas. O sofrimento trazido por essas experiências não é suficiente para afastá-lo da vida que ele deseja viver, de uma vida com sentido. Então, é um indivíduo que, quando a gente observa os seus comportamentos, ele está explorando o máximo possível o ambiente ao seu redor, colhendo as informações indispensáveis para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. A partir daí, a gente pode compreender que esse indivíduo psicologicamente inflexível, ele tem uma baixa sensibilidade ao contexto, porque ele está muito distante das contingências ambientais, ele está ali altamente engajado com as suas narrativas mentais e por isso ele explora muito pouco ou quase nada as contingências ambientais. Então, isso a gente chama de uma baixa sensibilidade ao contexto. Ele não está respondendo ao que ocorre aqui na experiência real. Ele está respondendo ao que a mente dele produz de entendimento sobre as experiências reais. Então, é um indivíduo que praticamente não sofre as consequências do ambiente. Ele está ali altamente engajado com o seu conteúdo mental. E aquele indivíduo que está próximo da flexibilidade psicológica, ele tem uma forte sensibilidade ao contexto. Ele tem os seus sentimentos e as suas atitudes altamente conectadas com o que está acontecendo no ambiente, nas contingências ambientais. É um indivíduo que vai ter as suas respostas amplamente influenciadas pelo contexto. Ou seja, ele está mais próximo da realidade, ele está colhendo informações bastante realistas que vão contribuir para que ele possa caminhar na direção daquilo que verdadeiramente importa para ele. Nesse novo conteúdo, que a gente intitula de restrição de repertório comportamental dos indivíduos com a inflexibilidade psicológica, a gente pode observar que é um indivíduo que vai ter uma restrição, uma limitação do seu campo de ação. Ele se desloca muito pouco em situações distintas daquelas que ele estabeleceu como seguras, como tranquilas para ele transitar. Então, devido, né, ao segmento de regras, a essas esquivas devido ao segmento de regras, ele tem um campo de deslocamento muito limitado. Ele vai agir de forma mais restritiva possível, de modo a não ter que enfrentar o sofrimento, não ter que lidar com o sofrimento. Ele tem um baixíssimo repertório de habilidades, de gerenciamento, de problemas. É um indivíduo que vai realmente, a gente poderia chamar, né, de viver numa bolha. E sair dali é muito difícil, é muito sofrível para esse indivíduo. Já o indivíduo que está mais conectado com os processos de flexibilidade psicológica, ele tem uma ampliação de repertório comportamental. É um indivíduo que consegue se deslocar e transitar com tranquilidade por diversos terrenos, né? Ele tem uma possibilidade de deslocamento, né, de variar os seus comportamentos muito grande. É um indivíduo que está sempre experimentando novas situações, dando passos além e se aproximando de uma vida mais significativa para ele. Então, é um indivíduo que tem uma variabilidade de repertório comportamental. Então, é um indivíduo que consegue, né, lidar de maneiras diferentes diante dos problemas. Ele é um indivíduo habilidoso na resolução de problemas, o que facilita essa fluidez no sentido da vida valorada. E seguindo
seguindo nesse entendimento, o indivíduo com o perfil da inflexibilidade psicológica, ele tem o que a gente chama de uma fusão com os seus pensamentos. Então, o compromisso desse indivíduo é muito mais com o seu conteúdo mental do que real. Ele tem uma distância quase inexistente entre ele e os seus pensamentos, de modo que muitas vezes ele pode inclusive acreditar que ele é os pensamentos são ele, são a mesma coisa. Ele não consegue perceber que ele e os pensamentos são elementos distintos, devido justamente a esse espaço muito pequeno que ele estabelece entre ele e os pensamentos, de modo que ele começa a agir como se esses pensamentos fossem a verdade absoluta sobre os fatos. Não tem esse poder de, diríamos que, debater com os seus pensamentos, né? De realmente conversar com esses pensamentos, estabelecer uma relação que a gente chama de hierárquica, né? Eu e os meus pensamentos, eu posso conversar com os meus pensamentos. Os pensamentos fazem parte de mim, são uma parte de mim, e eu posso observá-los e não agir de acordo com eles, né? E o indivíduo com o perfil da flexibilidade psicológica, ele consegue sim estabelecer esse distanciamento entre ele e os seus pensamentos. Então, ele consegue perceber quando esses pensamentos estão presentes. Ele consegue identificar, meus pensamentos estão me dizendo que eu deveria agir assim, né? Mas eu não preciso agir assim, né? Não é porque os meus pensamentos me dizem que eu preciso agir assim que eu vou agir assim. Eu posso tomar decisões, né? Emitir comportamentos distintos dos meus pensamentos, né? Apesar dos meus pensamentos estarem ali presentes. Então, o que caracteriza, né, a fusão é essa proximidade total entre o indivíduo e seus pensamentos. E na flexibilidade psicológica, a gente chamaria de desfusão cognitiva, seria justamente o estabelecimento dessa distância segura e saudável entre o indivíduo e os seus pensamentos. No próximo tópico, a gente vai então considerar, né, dentro do processo de inflexibilidade psicológica, a falta de clareza sobre os valores. Por que a gente tem esse entendimento? Porque ou o indivíduo ele está comprometido com as suas regras, ou ele está comprometido com os seus valores. Geralmente, aonde ocorre um excesso de regras, há ausência de clareza sobre os valores. Então, esse indivíduo está muito engajado com seus pensamentos, ele está com pouca sensibilidade às contingências ambientais, ele está com uma sobrecarga emocional, altamente engajado em esquivas experienciais e, com isso, ele não consegue enxergar, né, definir quais são os seus valores. Ele está vivendo uma vida totalmente distante daquela que ele gostaria de viver. E já o indivíduo, dentro do processo da flexibilidade psicológica, é um indivíduo que consegue cada vez mais ter a clareza da vida que ele deseja para ele. Ele consegue realmente ter contato com os elementos que o aproximam dessa vida significativa. Então, à medida que ele caminha, à medida que ele se desloca, à medida que ele consegue ampliar a sua variabilidade comportamental, ele vai cada vez mais colhendo informações que clarificam para ele os seus valores e a vida que ele deseja. E por último, que seria de fato a consequência desse processo, né, e os objetivos da arte de promover, né, uma vida que faça sentido. Então, o indivíduo que transita dentro de todos esses processos de inflexibilidade psicológica é um indivíduo que vive uma vida sem sentido. É um indivíduo que está muito distante dos seus valores. E aquele indivíduo que trabalha a flexibilidade psicológica, que desenvolveu a sua flexibilidade psicológica, ele vive uma vida muito mais significativa, né? Ele vive muito mais a vida
que ele deseja viver. E ele consegue se relacionar com o sofrimento, ele consegue lidar com essa dor de modo que ela não o impeça de caminhar e seguir na direção de uma vida que de fato faz sentido. Então, esses elementos foram para a gente contextualizar, né, a área de atuação da ACT. E o próximo slide, ele vai justamente nos convidar a entender qual que de fato é o objetivo da ACT, né? Seria justamente promover uma escolha mais saudável, né? Mais eficaz para os pacientes. Então, o indivíduo ele se depara constantemente com esse ponto de escolha, né? Qual a direção que eu vou seguir, né? Eu vou seguir na direção de uma vida que vale a pena ser vivida, ou eu vou viver, né, me esquivando dos problemas e me distanciando da realidade para não sofrer, né, para evitar ao máximo o sofrimento. Então, geralmente, quando a vida ela está caminhando, né, da maneira que a gente deseja, é fácil a gente seguir na direção dos nossos valores. O grande problema ocorre quando as coisas começam a mudar, funcionar de uma maneira diferente, muitos obstáculos começam a aparecer, muitas dificuldades, e a partir daí o processo mental é ativado, começam a ser construídas narrativas mentais, julgamentos, críticas, regras que servem para nos distrair dos nossos valores e nos conduzir para uma outra direção, né? Uma vida que vai se distanciando cada vez mais daquela que a gente deseja viver. Então, a ACT tem aí, enquanto proposta terapêutica, trabalhar os processos de inflexibilidade psicológica, fortalecendo, né, os processos de flexibilidade do Hexaflex, para que o indivíduo consiga fazer escolhas mais eficazes, né, e se aproximar de uma vida mais significativa. Então, a gente vai agora detalhar um pouquinho desses elementos para compreender como que a ACT pode trabalhar, né, dentro dos processos de flexibilidade. Esse aqui é o conhecido Hexaflex. Ele tem aí todos os 6 processos trabalhados pela ACT. Ele se apresenta dessa maneira porque ele entende que todos esses processos eles conversam entre si, não existe uma ordem específica. Geralmente o foco do trabalho ele é construído a partir do momento que a gente faz a análise funcional do paciente, consegue fazer uma conceitualização de caso dentro da ACT, que vai informar qual é o ponto da vida do indivíduo que está precisando ser mais trabalhado. Então, a gente pode entender que aquele paciente tem dificuldades de abertura, então a gente vai iniciar o trabalho pelos processos de aceitação e difusão. A gente pode entender que aquele indivíduo tem pouca consciência e pouca clareza de si e da vida, e a gente então vai investir, né, nos processos de mindfulness, né, atenção flexível ao momento presente, e o trabalho do self como contexto. Ou a gente pode perceber que aquele indivíduo está muito desmotivado, pouco engajado, muito passivo, e que talvez seja interessante a gente começar trabalhando esse lado do engajamento que engloba o trabalho com valores e as ações comprometidas. Então, esse diagrama serve também para apontar, né, organizar para o terapeuta aquelas áreas da vida do indivíduo que precisam ser mais trabalhadas. Então, a gente começando por esse trabalho, né, do lado esquerdo do Hexaflex, a gente entenderia que o objetivo, né, da terapia seria promover a abertura às experiências e uma separação da literalidade, ou seja, conseguir promover no indivíduo um maior distanciamento entre ele e os seus pensamentos. Quando ele está muito comprometido com os pensamentos, ele está dentro desse processo de literalidade.
Então, para a gente trabalhar a aceitação, a gente precisaria, talvez inicialmente, entender o que não é a aceitação. Então, a aceitação, ela não é resignação, a aceitação não é uma postura passiva diante de situações de violência e de agressão. A aceitação não é uma coisa imposta, né, forçada, que o indivíduo precise, né, seja obrigado a aceitar. Ela também não é uma aceitação torturante, né, que o indivíduo aceite, mas que ele sofra intensamente nesse processo. Então, a aceitação, ela é no sentido de aceitar aquilo que surge, né, o desconforto, as emoções desagradáveis, se for para caminhar na direção daquilo que de fato importa para a pessoa. Então, é uma tolerância, né, ao desconforto, mas uma tolerância aonde o indivíduo sabe que ele está se aproximando de uma vida que faz sentido para ele, né, que ele está caminhando na direção dos valores. Então, a gente perceber que pode conversar com os sentimentos livremente, sem ser controlado ou guiado por eles. Então, a gente consegue notar a presença, né, do desconforto, permitir que seja como é, para que a gente possa, então, caminhar nessa direção. Essa imagem, ela mostra um pouquinho, né, desse processo da convivência, né, da relação saudável entre eu e os meus sentimentos, notando a presença deles, mas não sendo comandado, guiado ou controlado por eles. E o processo de desfusão, ele é muito importante nesse sentido, porque ele justamente vai promover esse distanciamento seguro entre eu e os meus pensamentos. Então, a gente pode até ver na imagem, né, que existe ali uma distância entre o indivíduo, enfim, e o seu sentimento, no caso o sofrimento, né, porque é um monstrinho, mas a vida segue mesmo assim. É possível a gente tomar um chá, né, de repente até conversar com os sentimentos, né, observar o que eles dizem pra gente, os pensamentos também, e agir mesmo assim. Eu posso observar os meus pensamentos somente como pensamentos, né, sem ser comandado por eles, ou seja, eles não são entendidos como uma verdade absoluta. Se dentro do nosso processo de avaliação do paciente a gente compreende que o que ele mais necessita naquele momento é ter a clareza, né, ampliar a sua consciência de si e das experiências, a gente então vai trabalhar com esse eixo do meio, né, esse eixo central do Hexaflex, onde o indivíduo vai poder, de fato, desenvolver uma maior consciência de si e uma tomada de perspectiva. Então, a gente tem aí como recurso, né, um meio para que isso aconteça, as práticas de mindfulness, né, de atenção plena, aonde o indivíduo ele pode acomodar as experiências, né, ele pode permitir que as experiências sejam como são e não deixar de caminhar apesar disso. Ou seja, ele consegue adquirir uma liberdade maior de ação. Quando a gente não consegue permitir, né, que as coisas estejam presentes momento a momento, que a gente precise constantemente se esquivar delas, a gente começa a ter aquela restrição de repertório comportamental e a gente perde a nossa liberdade de agir no mundo, de se deslocar e de ampliar o nosso campo de ação. A gente passa a viver uma vida muito limitada e muito restrita. E também no sentido do eu como contexto, né, que na ACT a gente chama do self como contexto, seria justamente compreender o self como um processo, né, um processo aonde muitas experiências aconteçam, né, essa questão da natureza mutável de todas as nossas experiências, né. Então,
me desprendo de um conceito rígido sobre mim mesmo, né? Eu me desprendo dos julgamentos sobre mim, eu consigo realmente me desapegar das narrativas do self e ter uma vida mais ampla que me permita, né, uma variabilidade comportamental. Esse apego, né, muito rígido ao conceito de eu, ele limita muito a minha ação, né? Ele me impede de viver a vida que eu desejo viver, ele reduz a minha flexibilidade psicológica. Quando eu consigo me perceber enquanto um contexto onde muitas coisas acontecem, como um processo, eu consigo adquirir uma flexibilidade psicológica e me deslocar com mais facilidade. Então a gente tem essa imagem, né, que traz um pouquinho dos dois momentos, né, dos dois movimentos flexíveis, né, inflexíveis, ou seja, de mindfulness e de mindless, né, quer dizer, numa postura, né, de atenção plena, no momento presente, eu estou aqui contemplando, né, totalmente a minha experiência, eu estou colhendo dela o máximo de informações necessárias ao meu desenvolvimento e ao meu crescimento. E quando eu estou ali mindless, né, quando eu estou totalmente ligado no meu piloto automático, quando eu estou ali totalmente engajado, né, com os meus pensamentos, tem uma distância muito curta, né, entre os meus pensamentos e eu não estou ali colhendo, né, eu estou pouco sensível às contingências ambientais. Eu estou colhendo o mínimo de informações necessárias, né, para o meu desenvolvimento. Eu estou totalmente apegada a regras, né, como as coisas deveriam estar funcionando, e não consigo absorver as informações que as contingências ambientais conseguem me trazer. Então, a gente vê também dentro, né, dessa imagem a fusão e a disfusão cognitiva, né? Quer dizer, quando eu consigo sim estabelecer essa distância segura entre eu e os meus pensamentos e viver mais a vida que está aqui no presente momento, no aqui e no agora, na realidade, nas contingências ambientais. São elas que vão, de fato, me aproximar da vida que eu desejo viver. E se dentro de um processo de avaliação do paciente, a gente entende que se encontra, né, bastante passivo, né, com uma restrição de repertório comportamental, e a gente deseja promover essa ativação comportamental, a gente vai então trabalhar com esses elementos do lado direito do Hexaflex, que envolve o trabalho com valores e com ações comprometidas, ou ações com compromisso. É um trabalho de motivação e ativação. Então, quando a gente trabalha com valores, a gente estimula o paciente a entender qual é o tipo de vida que ele deseja viver, qual é a qualidade que ele deseja para as suas ações cotidianas. A gente pode fazer perguntas do tipo, qual seria a sua melhor versão? Né? Como seria uma vida que faria sentido para você? Né? Então, os valores são muito pessoais, né? Eles são intrinsecamente construídos, eles são livremente escolhidos, ou seja, eles não sofrem interferências externas, né? Eles não são atitudes, né, em conformidade direta com o social, né, com as avaliações das pessoas. Eles são bastante inerentes ao próprio indivíduo. Eles são aquelas qualidades que a gente gostaria de observar nas nossas ações, nas nossas atitudes. Né? E eles se diferem no que diz respeito a metas, por exemplo. Né? Então, valores são como bússolas para a nossa vida. Né? Eles nos acompanham o tempo todo, mesmo que as contingências mudem, mesmo que obstáculos surjam no caminho, mesmo que dificuldades estejam presentes nas nossas experiências. Os valores vão estar ali sempre norteando a direção que a gente precisa seguir. Né?
diferentemente de metas, né? Metas, muitas vezes, a gente, uma vez que as atinge, parece que a vida fica um pouco sem sentido. E agora, para onde eu vou, né? Então, o trabalho com valores, ele permite que o indivíduo se mantenha constantemente em contato, né, com contingências reforçadoras, porque ele sabe que ele está indo na direção de uma vida mais significativa, e o fortalece para se posicionar diante de obstáculos e dificuldades. E as ações comprometidas seriam, então, aqueles movimentos que o paciente vai determinar para si, né? Vai se engajar para que ele possa, então, se aproximar da vida que ele deseja viver. Seriam, então, respostas, atitudes muito mais guiadas pelos valores do que pelas regras. Então, o indivíduo que está ali agindo por controle de regras, ele está se afastando cada vez mais de uma vida que faça sentido. E o indivíduo que está agindo controlado pelos seus valores, ele está se aproximando cada vez mais da vida que ele deseja viver. Então, as ações comprometidas, elas são altamente controladas pelos valores, né? Elas são descoladas das regras, elas são descoladas da interferência da linguagem. Elas acontecem no momento presente, né? No momento que o indivíduo está caminhando, né, na direção que ele deseja viver e aceitando, né, os desconfortos presentes e conseguindo manter essa fluidez e essa constância no caminhar. Essas seriam, então, as características, né, das ações com compromisso. Esse gráfico aí, ele ilustra justamente essa imagem, né, esse dilema que muitas vezes o indivíduo se depara. Se ele está seguindo ali um mapa, né, uma regra, coordenadas muito rígidas, o que acontece? Esse mapa, às vezes, ele pode estar meio desatualizado. O indivíduo ele pode estar seguindo regras que ele construiu há muito tempo atrás e que já não são mais válidas, né, para o momento presente e para a vida que ele deseja viver. E quando ele se depara com a direção que ele poderia seguir na direção dos valores, ele entra em conflito, mas, né, não é isso que as minhas regras estão me dizendo, né? Eu deveria agir assim, eu deveria não enfrentar determinadas situações, eu deveria evitar o sofrimento. Então, a ACT vai agir justamente no sentido de facilitar esse processo de escolha, né, de tentar aí descolar elementos que impedem o indivíduo de viver a vida que ele deseja viver e ele possa caminhar na direção de uma vida mais significativa. Então, em linhas gerais, bem introdutórias, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero ter podido contribuir para alimentar esse desejo de se aprofundar na terapia de aceitação e compromisso, uma abordagem bastante fortalecedora, né, da estrutura emocional e psicológica dos pacientes. Deixo aqui também um até mais, que a gente possa, de repente, se encontrar nos cursos de pós-graduação do SEGE. Deixo também aqui o meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, queiram compartilhar perguntas, enfim, compartilhar mais conhecimentos relacionados à terapia de aceitação e compromisso, e espero encontrar com vocês em breve. Muito obrigada e boa semana de terapia e aceitação de compromisso para todos.